Iniciamos o Revista de hoje indo direto ao ponto com a deputada doutora Damares Moura, do PSDB, que é autora da lei que protege o direito à liberdade religiosa em todo o estado de São Paulo, a primeira lei do Brasil. Deputada, mais uma vez, prazer falar com a senhora. Bem-vinda ao Revista. Muito obrigada, Priscila. Que significativo, não é, tratarmos de um tema que é tão caro à dignidade de todas as pessoas, não apenas de religiosos, mas dos que escolheram não ter uma religião, não é? Porque, afinal, a liberdade religiosa é um direito amplo e inclusivo, não é? E contempla quem tem religião e quem escolheu não ter uma religião, e o dia está chegando. Deputada, e que importante a gente ter aqui no maior parlamento da América Latina um exemplo para outros parlamentos de que existe uma legislação, embora, como a senhora bem disse, né, a gente defenda que não precisava existir uma legislação diante de tudo isso que a gente enfrenta no dia a dia, mas a gente sabe que quando os senhores pensam num projeto que depois se transforma em lei, são os direitos da população assegurados. É isso. As leis, elas fazem um enfrentamento a um problema social que é real, não é? E a intolerância religiosa no Brasil, embora muitos imaginem não existir, e claro, teríamos que ter um programa para nós falarmos das raízes históricas da nossa intolerância religiosa, mas ela é real, os números são crescentes, a gente percebe que há uma progressiva perda da capacidade das pessoas de conviverem com o diferente, com as pessoas que creem de forma diferente, né? Portanto, foi necessário, Priscila, regulamentar no estado de São Paulo o exercício do direito à liberdade religiosa no cotidiano. As mais diversas atividades humanas para as quais eu levo a minha religiosidade. Ninguém deixa a sua religião em casa quando vai trabalhar, quando vai para a escola, quando vai para a faculdade e outros espaços de convivência humana. Você leva a sua religião. E lá ela deve ser respeitada. Isso é lei em São Paulo. Desde o ano de 2021, a Lei 17.346 é de 2021, está em vigor, não é? E certamente você vai falar do que vai acontecer segunda-feira aqui. Deputada, a gente vai falar assim ao longo do programa com os nossos convidados especialistas, mas eu queria tocar num tema que é muito importante para o nosso telespectador entender. Quando os senhores estão construindo um projeto que depois se transforma em lei, quais eram os relatos das pessoas, deputada, que a senhora ouvia, principalmente ali já elaborando o projeto junto com a sua assessoria? Nós fizemos uma ampla escuta. Não é possível você propor uma lei desta natureza sem ouvir os religiosos, não é? Então, nós fizemos uma forma não foi uma audiência pública, mas foram reuniões temáticas, ouvindo os religiosos para que eles trouxessem suas dores. E que esta lei, efetivamente, ela fosse compatível com as demandas dos religiosos, não é? É claro que não é simples, não é? Porque a prática religiosa ela é muito diversa. Sim. E ela envolve uma infinidade de condutas, de normas de fé, não é? O direito das organizações religiosas, não é só o direito de escolher uma religião, é o direito de me organizar em torno da religião que nós escolhemos. Então, é um exercício democrático. Se eu tivesse que definir o que fizemos para construir o texto desta lei, claro que eu também bebi de outras fontes fora do Brasil. Essa é a 4ª lei do mundo com esse nível de inclusão. E eu fui buscar experiências internacionais que se amoldassem à realidade brasileira, não é, para que nós tivéssemos uma visão o mais ampla possível e o mais inclusiva possível, né? A palavra inclusão, ela é absolutamente pertinente ao contexto da proteção à liberdade religiosa de todas as pessoas. Deputada, e hoje já com a lei em vigor, já passaram-se alguns anos, como é que a senhora enxerga que aconteceram essas mudanças aqui em São Paulo? Olha, eu tenho, por amostragem, não é? Eu rodo muito o estado de São Paulo, eu converso muito com as pessoas precisam ser ouvidas, não é? E eu tenho testemunhos, alguns deles eu consegui registrar, não é? De pessoas que exerceram o seu direito por meio desta lei. O mais recente
Priscila, foi em Olímpia, há mais ou menos 20 dias atrás. Não é? Eu saía de uma palestra e me encontrei com uma policial civil. E ela, com entusiasmo, relatou que ela tem um dia de guarda e que na academia de polícia as atividades ministradas no dia de guarda dela, ela pôde cumpri-las alternativamente num dia diverso, nos termos da Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Então, por amostragem, eu já identifiquei inúmeros casos nesses 5 anos, a lei completa 5 anos este ano, não é? De pessoas que têm exercido o seu direito baseados na regulamentação prevista nesta lei. Isso a gente acredita que seja recompensa, né, deputada, do trabalho, quando a gente ouve um relato como esse. Eu falo com emoção, porque são 23 anos defendendo liberdade religiosa neste país. Então, eu tenho uma experiência densa, mas ter uma legislação e que ela fosse tão real na vida das pessoas é transformador e me enche de emoção e de gratidão. Deputada, a gente sabe que muitas vezes, mesmo com uma legislação, os relatos ainda assustam, né, do que acontece. Sim. O Ministério dos Direitos Humanos, onde fica o Disque 100, é um canal de denúncia para a intolerância religiosa também, não é? Ele já identificou que nós temos aproximadamente mais de 70% da perseguição religiosa ou da intolerância religiosa à vida no Brasil, direcionada para as religiões de matrizes africanas. Esta é uma realidade já constatada no Brasil e que, portanto, demanda de todos nós um esforço educativo, não é? De que, independentemente da religião das pessoas, nós não podemos construir muros, nós temos que construir pontes. E o direito à liberdade religiosa tem este potencial de construir pontes entre as diversas religiões. Deputada, o principal desafio é construir essa ponte, a sociedade entender que mesmo com a legislação, é um tema que a gente tem que tratar naturalmente no nosso dia a dia, independente de uma legislação. Eu insisto, Priscila, e você conhece bem o que eu penso sobre transformação de realidades. Eu só creio em educação. Claro que a legislação é importantíssima, porque as leis, elas regulam o ordenamento da vida em sociedade. Sim. Não é possível você viver sem uma ordem social representada por leis. Por outro lado, elas não resolvem tudo. O que resolve, Priscila, é educação de pessoas. Mandela dizia que ninguém nasce odiando ninguém pela cor da sua pele ou por sua religião. Ele fala. E se as pessoas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Eu estou respondendo a sua pergunta e dizendo que, embora haja uma legislação tão completa como a nossa no estado de São Paulo, não é? Prevendo as mais diversas situações envolvendo a prática religiosa, mas nós precisamos educar pessoas. E o interessante é que a lei, na primeira parte dela, eu só trato de processos educativos, porque eu creio em educação. Aliás, minha primeira formação, fiz letras, fui professora quase 10 anos de língua portuguesa, embora tenha me tornado depois advogada, mas eu creio em educação de pessoas. É a única forma de nós transformarmos realidades e prevenirmos situações tão dolorosas como essa que nós tratamos, que é a intolerância religiosa. Com certeza, que importante. Muito obrigada mais uma vez de tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Priscila.